Tertúlio. Boa tarde para todos. Hoje nós temos aqui a inteligência dentro da conscienciometrologia, de modo que hoje eu estou falando de vocês, totalmente. O verbete é todo dedicado a vocês, que é a aptidão, talento, habilidade, discernimento, perspicácia, intelecção, interpretação e acuidade desenvolta da lucidez pessoal, capaz de entender, perceber, conceber e compreender as realidades do cosmos. Agora, nós falamos sobre a consciência, o autodiscernimento, a personalidade autoconsciente, a capacidade de entendimento, o primado da autolucidez, a inteligência prioritária no momento da autovivência e a recuperação dos megacons. Agora, na caracterologia, nós falamos sobre 11 tipos de módulos de inteligência, dispostos aí na ordem alfabética. E também chamamos atenção antes sobre as realidades, sobre a inteligência evolutiva, que a gente considera superior, é até destacada, notável. Quer dizer, ela deve ser notada, diferente das outras. Toda consciência intrafísica possui alguns tipos de inteligência. Importa, no entanto, a cada qual identificar as modalidades mais adequadas para a vivência do momento evolutivo pessoal. Quais das 11 modalidades de inteligência, fora outras, você reconhece ter mais desenvolvidas? Qual a maior inteligência empregada por você? De modo que diz respeito a vocês, e essas perguntas são bem pertinentes. Esse é o verbete 1249, tem 4 páginas, 44 logias e 9 máximos. Agora aqui pergunta. Eu assisti ontem a algumas tertúlias. Não, se ele assistiu ontem a alguma tertúlia, assistiu uma tertúlia então. Não conhecia nada sobre Conscienciologia. Antes disso eu estava perdido. Por quê? Com uma gota de conhecimento que eu obtive ontem, as peças estão encaixando na minha cabeça e estou vendo um sentido para a vida. Esse está querendo muito, está muito rápido, né, de um dia para o outro. Primeira coisa, será que ele tem curso intermissivo? Se tem, está tudo certo. Eu já vi isso. Uma pessoa já leu uma página do meu livro e lembrou que tinha um curso intermissivo, aceitou tudo. Pode ser que ele escutou aqui. Afinal de contas, essa aula demora 2 horas, então tem muito assunto, né? Eu queria saber por que, ou por onde eu começo meus estudos, e qual aula que eu baixo primeiro no site, que precisa de orientação, por favor. Tenho 23 anos, moro em Divinópolis, isso é em Minas, desde os 3 anos. Nasci em Belo Horizonte e estou muito interessado. Por favor, preciso de uma direção e obrigado pela atenção. Primeira coisa, quando passar a gripe suína, dê um pulo aqui em Foz, que eu vou te dar um banho de loja e te dou uma mini biblioteca, que assim você melhora. 23 anos, pode ser que a gente ainda seja até inversor, né? Precisa dar um jeito nele. Agora, olha, a melhor coisa que tem, você olha aí, quais são os temas, mas atualmente é difícil de baixar lá, né? Não está dando para baixar, né? Esses dias. Agora, ó, você pode arranjar, eu dividi o DVD, que tem 1000 verbetes da enciclopédia. Agora, ó, um livro para você que eu escrevi, que é para quem está começando assim, os jejunos, o noviço, o calouro, está começando, chama-se Nossa Evolução. É só arranjar esse livro. Se você viesse aqui, seria o primeiro livro que eu ia te dar. Hein? Você pode comprar isso da Editares Online. Isso aí tem. É fácil de baixar, não é isso? Professor Valdo, os verbetes em texto estão todos eles disponíveis a gente consegue baixar. Mas está baixando? O que não consegue é o vídeo. É só mas o vídeo. O texto consegue. O texto pode. Consegue. Então, melhor ele pegar download. alguns verbetes que tem lá, né? Mas aí é um monte, ele tem que ver os assuntos. A melhor coisa que tem para você é o seguinte, você tem laptop? Se não tem, compra um. E coloca o material lá dentro. Começa a mexer com isso.
Agora, um dia você vai aparecer aqui, tá certo? Aí nós vamos trocar chumbo. Vamos ver o que acontece. Agora, é correto a mulher solicitar pensão alimentícia para o filho, mesmo ela tendo um salário equivalente ao do pai da criança? Ou, o melhor para todos seria que se estabelecesse um valor razoável, sem prejudicar o padrão de vida deste homem e de seus outros filhos, ainda que isso provocasse animosidades? A segunda condição é que eu indico. Por quê? Esse processo de pai é além do dinheiro. Ele tem que ter contato com a criança, ainda mais filho. O macho, pai, tem que ter contato com o macho, filho. Isso é uma coisa muito séria na vida. Para que colocou o menino aqui? Ele tem que cuidar disso. Dinheiro é uma coisa até secundária. Então é bom, sim, estabelecer um valor razoável, sem prejudicar o padrão de vida, e uma coisa que possa ajudar todo mundo, mesmo que isso provoque problema. A mulher não deve cuidar de um filho sozinha, se o marido recebe igual ela, mesmo quando separou. Isso é direito salomônico. Ele tem que contribuir, participar. Não é por causa do dinheiro, é devido ao contato. A mensalidade significa contato. É o filho com o pai. Isso aí, ó, a pessoa não falou. Esqueça o negócio. Porque quando a pessoa está assim, esse problema, ela não tem uma visão panorâmica, ela está tão presa ao processo. A coisa mais séria é defender os filhos. Não é defender o papai. Papai não. Ele é secundário. Ele tem que defender os filhos. Não é o filho que vai defender o pai. É o pai que tem que defender o filho. Vocês estão notando a razão disso e a lógica? Agora aqui, quando acompanho o arco voltaico, como tertuliano, me sinto exprimido em termos energéticos. Quer dizer, esse está exprimido. Exteriorizando com apoio da Equipex muita energia para o tertuliário. Mas hoje foi peculiar, pois a internet trancou e não sabia o que estava acontecendo. Exteriorizei muita energia, até me concentrei para facilitar e não sabia bem para onde. Quando consegui abrir a tertúlia, já estava em andamento o arco. Isto é mais intenso no início. Como eu poderia confirmar isso? Como melhorar minha atuação energética? Como potencializar isto assistencialmente? Olha, vai em frente que você está no caminho certo. Agora anota tudo isso e vê se você amplia a sua sinalética energética para a psíquica pessoal. Isso é que é importante. Agora é por aí, o caminho é por aí. Você está certo. Ontem, na minha TENEPS, tive a semi-possessão. Senti a exteriorização de energias pelo palmo chakras, mas com muito desconforto. As pernas formigavam muito com estranho desconforto. Além disso, senti esse estranho e desconfortável formigamento do corpo todo, o que me levou a ficar tenso e meio que abortar a TENEPS por achar que podia ser algo diferente. Como sou novato, 70 dias da TENEPS, gostaria de ouvir seu comentário. Pedi ao meu... essa aqui que é a boa piada do dia. Pedi ao meu amparador que me inspire nesse meu caso. Ele está querendo tudo. Ele quer. Aí está. Sei. Mas, como sou novato na TENEPS, gostaria de ouvir seu comentário. Pediu ao meu amparador que me inspire nesse meu caso. Outra pergunta. É só exteriorização, doação de energia que se faz na TENEPS? Caso sim, como acontece o desassédio através da TENEPS? Olha aqui. A primeira coisa que você vai pensar aí é o seguinte. Essa sua possessão, semi-possessão, afinal de contas, com todo o desconforto seu, ela foi positiva ou negativa? Você teve que tomar engove depois disso? Quer dizer, como foi o pós-trabalho, pós-TENEPS? Foi positivo? Foi negativo? Porque é o seguinte, quando a pessoa está desenvolvendo o processo parapsíquico, às vezes tem sensações desconfortáveis. Mas aquilo é superficial, não mata a pessoa, não cria problema,
e quase sempre passa logo, e é superficial. Agora, então, a primeira coisa, essa sua sempossessão foi de amparador, ou foi de guia cego, ou de assediador? Primeira coisa, você que tem que saber. Esse formigamento, você não deve achar ruim isso, não. Isso é para desenvolver você, porque se não tiver a sua sinalética, você não vai desenvolver de modo algum. Não acha ruim com isso, não. Faz parte do serviço. Agora, me conta. Você deve ser um pouco espinhado, né? Você não é baixinho, né? Invocado, não, né? Aí está o negócio da gente perguntar. Que isso aí, ó, aparece quando a pessoa está implicada com os negócios. Outra coisa, existem as técnicas que nós já falamos no manual da TENEPS. E no Projeciologia, eu explico as técnicas do processo de energia. É só você estudar mais um pouco, você vai ver tudo isso. Existem 40 manobras da energia. Agora, vamos explicar aqui o que você está perguntando. A exteriorização sua, você é pau mandado. Não fica querendo esmiuçar o que é que está sendo feito. Deixa que o amparador está fazendo assistência. Você é um contribuidor, ou contributor. Você está entendendo? Um cooperador, um colaborador, um voluntário do trabalho dele. É um coadjutor. Então, vamos pensar bem nisso. A exteriorização sua, a coisa mais importante sua, é a sua energia de bicho, de animal, de homem, de pessoa. Eu sempre falei isso. Então, ajude por aí e acabou. Nós chamamos isso de passividade ativa. Agora, por que isso é importante? Porque é através da energia de bicho que aquelas consciências que estão sendo assistidas não têm ainda mais, porque elas dessomaram. Então, elas voltam naquela condição e, com isso, elas são despertadas. Elas são, então, trazidas à realidade. De modo que aí é feito o desassédio, através do acolhimento, da orientação, do esclarecimento e do encaminhamento da pessoa. Agora, a gente entra como tenepsista aonde dói, no momento mais crítico, de modo que faça a sua parte e deixa que o amparador sabe o que ele está fazendo. O senhor vê a psicomotricidade como algo importante para ser estudado na psicologia como na pedagogia? Sim, é algo importante porque se a gente não anular a psicomotricidade, a mental somaticidade não evolui. De modo que é o único valor que tem isso aí. Agora, a gente tem que estudar a psicomotricidade para ficar livre o máximo possível dela. Se a pessoa pensar assim, é muito importante. Página 33, caracterologia comunicativa. Consta inteligência laringo-chacral, cardio-chacral e emocional. O que auxilia o desenvolvimento de tais inteligências? Olha, você vai ver o seguinte, que nós falamos aí sobre a inteligência laringo-chacral, que é a primeira, a comunicativa. Não é isso? Agora, a cardio-chacral e o processo emocional. Agora, o que auxilia o desenvolvimento de tais inteligências? O que auxilia mais é a assistência. A assistência comunicativa, a assistência tarística, a assistência de compreensão, a assistência de esclarecimento. Isso aí é que ajuda mais rapidamente a pessoa a ampliar a sua própria inteligência. Agora, na comunicativa, nós falamos, a inteligência conferindo a modelo internacional, a plástica física ou somática, a habilidade de manter comunicação ativa com estranhos, pessoas não falantes da mesma língua, submeter ambientes diversos apenas pela presença física e de arrastar a atenção de multidões. O holochakra ajuda muito nesse caso específico. A inteligência laringo-chacral, cardio-chacral e emocional, tudo está aí. A TENEPS pode provocar alterações no tenepsista a nível osteoarticular, ela pode provocar em tudo. Se for o amparador que está trabalhando com a pessoa, pode até curar doenças, etc. Como funciona a adaptação do soma às transmissões bioenergéticas? Através do exercício diário.
É um processo monitorizado pelos amparadores totalmente, o tempo todo. Agora, depende muito da paragenética da pessoa, da predisposição que ela tem com as coisas, etc. Criticidade é inteligência, desde que seja positiva, cosmoética, é totalmente a inteligência. Falta inteligência em quem tem a crítica negativa, que só cresce igual rabo de égua ou rabo de burro, quer dizer, para baixo. Ela tem que crescer mais acima, à frente, construtivamente. Se ela regride, isso não é crítica. A crítica tem que ser útil, produtiva, construtiva. Quando é assim, é inteligente. De outro modo, ela é burra, ela é obtusa, ela é amaurótica, ou seja, cega. Eu queria dizer para vocês que hoje é o último dia do mês de junho. Vocês aproveitam até meia-noite, porque o mês acabou. Tá certo? Tem só algumas horas. E eu quero dizer também que houve uma queda do avião com 153 pessoas ontem, de ontem para hoje. É outro Airbus, lá da ilha de Comores, lá aquele arquipélago. Houve falta de manutenção no avião. Eu estou falando aqui para dar minhas informações. Alô, 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 repórter Esso, alô, tal. Então a gente está dando as informações do dia, que isso aí é terrível. Essa companhia está no buraco, né, com esses aviões. Agora, eles falaram que, a primeira notícia que eu vi de manhãzinha, que quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, eles iam ter uma reunião com essa IANIA, que é a Aerovias, para fazer a manutenção do avião, que já estava condenado, ele não podia voar. Agora, eles falaram que eles vão fazer, agora esse acidente vai trazer essa coisa boa. Eles vão fazer uma listagem internacional de todas as companhias aéreas não confiáveis. E vão soltar isso no mundo, isso aí é o máximo. Eu já tinha falado disso faz mais ou menos 30 anos, na época da Aerovias Brasil, lembra? E eu falava, precisa de fazer uma listagem das companhias que a gente pode confiar e aquelas que não pode. Então, mostra pelo menos aquelas que você não pode confiar. Agora, eles falaram que nesses lugares para lá, para a África, em várias deles, várias companhias, você não pode confiar. Professor, a inteligência evolutiva, ela é o somatório de outras inteligências dessas outras Ela é básicas? a base de tudo, é a grandona, ela é composta, ela é sofisticada, ela é complexa, entende? Por quê? É o panorama cosmovisiológico que você tem da realidade do cosmos. Mas é através do desenvolvimento de alguma ou de algumas De todas as outras dessas inteligências. 11 que se chega? E outra coisa, a coisa mais séria que tem, do jeito que você faz a divisão de atenção, e do jeito que você faz, por exemplo, a divisão da concentração com parapsiquismo, você está nessa dimensão e percebe a outra, a inteligência evolutiva, ela permite essa múltipla abordagem das coisas. Está entendendo? Você, ao mesmo tempo que vê uma coisa, você vê outra. Isso aqui é a polivalência de abordagem pesquisística. Isso aqui é a coisa mais séria que tem. Por isso que a inteligência evolutiva é sofisticada. Mas dessas 11, teria alguma que seria mais prioritária, ou você desenvolvendo uma é ou outra? A inteligência evolutiva que é ela. Olha aí que a inteligência evolutiva é a 12ª. Ah, entendi. Ela não está no meio das outras. Sim, eu vi. Entende? Agora, aí, ó, a evoluciologia. A inteligência evolutiva, compreendendo a reunião complexa de múltiplas modalidades de inteligência, capaz de interpretar a realidade do cosmos, se situa além dos 11 tipos de inteligência especificados aqui. Por isso que eu coloquei em primeiro lugar, ó, realidades. Pela inteligência evolutiva, dentro da execução lúcida da PROEX, há duas realidades desafiando o discernimento do homem ou a inteligência humana. Menor. Depois, maior, para chamar a atenção. Então, a opção de dados, eu fiz um monte de enumerações aí. Professor, ontem o senhor falou que o conscienciograma é o caminho da superdotação. Como é que é? Não entendi. Ontem o senhor falou que o conscienciograma é o caminho para a superdotação. Sim. E aqui hoje o senhor trouxe também, na questão
inteligência evoluída, a do gênio serenão. Eu queria que o senhor explicasse mais essa questão, inclusive com a questão da inteligência evolutiva, porque agora... O caso é o seguinte, o serenão é a inteligência evolutiva. O serenão é o conscienciograma. O serenão já está com a cosmovisão. Uma cosmovisão que nós ainda não temos ideia, ele já tem. Não quer dizer que ele tenha a mega cosmovisão maior do cosmos, não é isso. A consciência livre tem mais do que ele. Mas ele já tem esse caminho. Então veja, inteligência é saber dominar as energias do cosmos. Todas elas. Aquilo que aparece, que é a energia imanente. Isso Então, que é inteligência. essas inteligências que a gente tem aqui no intrafísico, musical, tudo, elas ficam secundárias. Sim. Né? E o senhor falou também agora há pouco que qualquer inteligência usada mal é burra. Na verdade, porque ela vai contra a inteligência evolutiva. É a falta de inteligência. Uma inteligência, veja bem, ilícita, dolosa, cosmoética, prejudicial, isso não é inteligência. Na minha terra o nome é ignorância, ao contrário. Você está entendendo? É assim que eu falo. Agora, o nome que eu já falei, burrice. É o burraldo, burrildo e... Essas inteligências, por exemplo, igual a do Einstein e outros, os físicos que construíram a bomba atômica. Todos esses grandes gigantes do sexo tinham inteligência segmentada dentro do nosso contexto, dos cursos intermissivos, das centrais extrafísicas e da conscienciologia. Mas a inteligência deles, essa habilidade ou esse interesse deles pelo tema, acaba puxando o tapete deles mesmo evolutivamente. Do sexo você coloca como sendo aquilo que hoje se caracteriza como sendo o... Como é que é? Aquela pessoa do Rain Man. O superdotado? Sábio idiota. Savant idiota. Eles estão chamando de savantes. Alguns deles. Os savantes. Então, veja, todos esses bustos que nós temos ali, tudo é sábio idiota. O que parece que chegou mais próximo da realidade, que a gente não sabe, eu já falei aqui, é o Apollon de Tiana. Sim. A maioria tudo é savant idiota, porque sabia uma parte. Então eu mesmo já disse aqui, vou repetir. Einstein foi uma das pessoas mais vivas em matéria de visão física, mas ele não entendia nada de energia consciencial. Entende? Toda a vida dele, conceitos, posicionamento, assertivas, opiniões, mostravam isso. Jesus Cristo foi uma das pessoas da história que mais mexeram com a energia, sem entender nada. Tudo no escuro. Você está entendendo? E era burraldo também, burrildo na opção de coisa, porque ele ficava desassossegado. O psicossoma dele era todo abalado, esquisitinho. Você está entendendo? Então, veja, estou dando dois exemplos amplos, um antigo e um moderno. Por exemplo, Freud. Esse era burraldo, burrildo e burroide, vai começar que viveu fumando, até que o câncer acabou com ele. Está entendendo como é que é? E câncer na boca, na língua. Agora, o senhor não colocou, não sei, eu não vi aqui pelo menos, aquele trinômio da intelectualidade, comunicabilidade e parapsiquismo. Sim. Porque esses seriam as três inteligências, assim, que a gente pode dizer que é interessante desenvolver. Elas potencializam mais você mais rápido. Para muita gente aqui é importante. Agora, nós falamos aqui todo dia das inteligências mais importantes. Agora, a mais importante é a parapsíquica. Sim. Nesse nosso caso aqui, ó, é a 10ª aqui. A propriedade capaz de facultar a pessoa parapsíquica autêntica. E autêntica as manifestações energéticas, fenomênicas, anímicas, ou somáticas, multidimensionais da consciência e torná-lo epicom lúcido. Você vê aqui o que nós temos aqui que interessa mais são os epicons, como pessoas, que é o que pode ajudar mais a gente. Então a parapsíquica é muito séria. Agora, sem a inteligência parapsíquica, ninguém tem a inteligência evolutiva. Professor, Não tem jeito. Por causa da multidimensionalidade.
Eu tenho uma dúvida em relação à assistencialidade e à inteligência evolutiva. Sim. Então, a consciência que ela já descortinou a questão da assistência, o pensar no outro, saiu do seu ego. Ela pode estar nessa condição e ainda assim não apresentar a inteligência evolutiva? Pelo fato de, por exemplo, não ter desenvolvido bem o parapsiquismo? Ela pode estar pensando no outro só para matar o outro. Mas A turma belicista é assim. Eles têm uma inteligência horrível, uma inteligência enorme. Tudo desviado. Não, o que eu falo é a pessoa que já faz assistência. Você já prioriza. faz assistência, ele está no caminho. Ele pode ser mais inteligente ou menos inteligente. Quando ele é mais inteligente, ele está em constante desenvolvimento e evolução. Se ele é menos inteligente, ele está estacionário. Está fazendo o serviço, mas está muito devagar, bem aquém dos seus potenciais. Eu queria levantar, se eu não conseguir ver, assim, personalidades que já assim, eram reconhecidas como um trafor assistencial, bem intenso, e que não apresentavam a inteligência evolutiva. Eu fiquei pensando nessa sutileza, aqui, sabe? a inteligência evolutiva, e já tem o que varia e o percentual, você ainda não entendeu. Tá. Pega lá a escala evolutiva e vê os percentuais. Então, se Compara a pessoa, com o serenão. se ela já Lá tem, olha os percentuais, olha lá. Se ela já descortinou essa realidade, então ela já tem algum nível. Olha lá o percentual. Você ainda não viu. Olha lá, escala evolutiva das consciências. Pensa lá, lá tem um percentual. Professor, é aqui no B. Na página 31, aqui na detalhismo, neosinapsologia. Como que ocorre essa catálise das neosinapses? A catálise das neosinapses é a hora que a pessoa chega aqui. Por exemplo, hoje nós tivemos um caso desse. Qual foi o caso? Eu já falei aqui. O rapaz viu ontem e falou, pois é, já arranjou uma. Aquilo é catálise. Por isso que eu falo, uma aula, um contato, um esclarecimento, está entendendo? Atares, uma página, um speech, uma coisa rápida, uma informação, pode mudar tudo. Então veja, você vira amparador, você vira um orientador, você vira um evoluciólogo. É mínimo, né? Pouquinho, né? Professor, existe uma predisposição para isso? Então, no caso deste rapaz... Sempre tem. Ele deve, às vezes, ele fez o curso intermissivo, está na cara. Para ser assim tão rápido. Agora, com 23 anos, isso é muito comum. É a idade. A cabeça dele ainda não está formada, o cérebro ainda não é de adulto. Ele está em formação, ele está em preparação. Então, é uma extrapolação, vamos dizer assim, fisiológica, porque não é necessário aquele tempo de se formar uma nova Não sinapse. é necessário, ele se formou através do curso intermissivo, sei lá quanto tempo. Teve que ser, isso já suou sangue para chegar aí. Entendi. Nós estamos apenas com a coroa, coroando, culminando o processo, a cereja do bolo, concluindo o trabalho. Então, é a hora que um pingo d'água que está saindo do copo, transbordou. Chegou a hora, ele está maduro. Eu sou isso. Como é que é o nome que a gente dá para isso? No primeiro dia do curso intermissivo, do Instituto, eu falei nisso. Nós somos agentes retrocognitores. Eu sou um agente retrocognitor. Fora dessas 12, isso aí é difícil. Os negócios todos é ver aí, Luiz, teria que examinar, primeiro, os sentidos humanos e, segundo, as faculdades mentais, os atributos mentais somáticos. E ver, assim, nuances. Mas essas aí são as que mais funcionam atualmente. Mas tudo é um pouco secundário na história.
Agora, olha através dos sentidos e através dos atributos. Você vai ter uma ideia disso. É atributologia, como eu chamo. Agora, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, uma coisa que eu vejo que dentro do parapsiquismo, o fenômeno da cosmoconsciência é uma transcendência. Seria outro tipo de inteligência? Que para mim a cosmoconsciência que é a inteligência da consciência livre. Então, por aí você já tem um fio da meada. Entende? Para puxar, para examinar o resto. Tem umas inteligências que englobam outras, né? São as compostas. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Porque tudo vai ficar mais composto, mais complexo, maior. Então, isso é muito sério. Professor, então, aqui na letra A. Então, não existe a inteligência evolutiva. Não existe a inteligência evolutiva sem a inteligência interassistencial. Não existe inteligência evolutiva sem outras inteligências. Uma delas que é indispensável, imprescindível para a psiquismo. O termo inteligência parapsíquica interassistencial evolutiva. Eu estou escrevendo um artigo e estou criando um neologismo, que é inteligência, só que frisando a interassistência. Não, olha cada um desses itens, cada um desses prismas. Tudo isso é possível. Que isso é o diferencial. Porque depende do percentual, é uma gradação, um gradiente. Olha o gradiente de inteligência de cada caso. É aquilo que eu estava falando para ela. Olha lá o índice, as faixas de evolução. Agora na página 33, quando o professor cita o exemplo de inteligência parapsíquica, número 10, sim. Situar igual como referência, né? Não seria o caso, o Jesus Cristo seria uma referência mais avançada que o Arigó? Não. Não? Por quê? O Arigó era mais vivo, mais recente, já tinha experiência das coisas, ele era tido como Arigó. E, no entanto, fazia assim, aparecia as gotas de negócio, ele colocava na pessoa e melhorava na hora. Eu vi isso tudo. Quer dizer, o efeito físico dele era na cara. Jesus Cristo é muita tapiação. Você viu alguma coisa? Tirar fotografia de Jesus Cristo, as coisas? Agora ele lá não, eu vi, negócio, outra coisa, ele é recente. O nosso amigo Arigó foi quase 20 séculos depois, muita tecnologia em cima. E, no entanto, ele era tido como Arigó. Arigó quer dizer, o cara paradão, boboca. Entende? Mas ele não era debilóide, não. O Arigó era impressionante, o transe que ele entrava e o resultado do trabalho. Até hoje ficaram aí uma série de interrogações que ninguém sabe explicar. Mas, Valdo, Tem coisa que eu sou capaz de perguntar e que ninguém responde até hoje. E eu vi isso tudo acontecer. Eu não sei explicar. mas Jesus Cristo, como é que ele podia entender, dominar tanta energia sem entender? Ele não dominou tanta energia. Então, o que é que ele tinha Aquilo tanto sem tudo entender? eram os fanáticos em torno dele. O povo estava esperando um Messias. Qualquer um que aparecesse, um cachorro, se começasse a aparecer diferente, seria o Messias. Tá, mas você colocou ali Qualquer das um que entrasse. inteligências. Ele era um menino médium que estava desenvolvendo, sabia nada disso. Agora, fez fama, deita na cama. E outra coisa, fizeram uma fama tão grande em cima dele, que o negócio todo ficou de uma tal maneira que acabaram com a fama do outro que era contemporâneo dele, chamado... entende? Tá, mas então, você por aí mesmo você vê, analisou. eles quiseram exaltar cada vez mais. Tá, Olha, mas você que está analisando aqui a inteligência dele energética, Mas é. como é que... ele é fora de série. Mas como é que ele fazia isso sem entender? É o que acontece com todo mundo. Olha o Rubens. É só a maior boboca que tem, é o que mexe com a psicomotricidade. É o que eu estava falando. Perguntaram aí sobre a psicomotricidade por causa disso. A psicomotricidade é o bicho, é o animal que está se mexendo. Agora, tem que ter inteligência para fazer isso. Cerebelo significa cérebrozinho, é o mini cérebro. Aí olha só, você está falando, então quero o povo em volta. Agora, teve um extrafísico também atrás de Jesus Cristo, como também teve atrás de aquilo que Hitler. podia. Mas como é que esse foi extrafísico aumentando. faz Mas veja isso? o que deu.
fizeram os negócios tudo na base de um dogma terrível, tudo na base de ilustração mítica, mito e superstição de tudo quanto é jeito. Quanta gente já não mataram nesses 2000 anos em nome de Jesus Cristo? Tá, mas Quer dizer, não deu nada certo, porque não tinha racionalidade. Outra coisa, ele errou totalmente num monte de coisa, mas acertou num monte de coisa. Isso que ele acertou que a gente exalta. O Sermão do Monte. Mas, por exemplo, por que ele não falou da escravatura? Por que ele não acabou com o processo do judaísmo de uma vez? Por que ele continuou lá dentro? Por que ele colocou só homem, não colocou mulher nas coisas dentro dos apóstolos? Por que os apóstolos ainda usavam todas as roupas de judeu? Por que não limpou isso? Ele não teve tempo, a cabeça de menino, ele estava desenvolvendo. Outra coisa, não escreveu nada. Quer dizer, boboca. Jesus Cristo, sabe, é bem aquele que fica popular. É tipo o Lula. O Lula é tipo Jesus Cristo. Mesma coisa. Quer dizer, é o popular. É o populismo. Por exemplo, eu mesmo falava, quando eu era rapaz, na União da Mocidade Espírita em Uberaba. Se um dia vocês me verem que tem um monte de gente que está me aclamando, que eu estou igual à média da população, eu fui para o umbral. Lá a gente falava era umbral, que era a baratosfera. Por quê? Eu estou medíocre, estou igual à média. Se a média atual, o zeitgeist, a contemporaneidade é toda patológica, eu não posso estar igual a isso. Essa mediocridade eu não posso estar lá dentro. Quer dizer, não pode estar sendo eu falado. não me coloco como medíocre nessa história de modo algum. Agora, eu era rapaz, já me defendia. Está entendendo? Então, por exemplo, eu tenho que ser aquilo. Quando os americanos me colocaram lá o apelido de Brazilian Crazy, eu entendi todos eles. Vocês estão certos? Eu estou no caminho certo, porque eu não sou populista. Eu falava tudo na cara deles. Por isso que eu não fiquei nos Estados Unidos, porque lá você não pode falar isso, já tinham acabado comigo. Dessas figuras, tipo Jesus Cristo, Hitler, todos esses grandes homens, entre aspas, tinham um extrafísico, famosos homens, tinham um extrafísico por trás. É o seguinte, a maioria, tudo é baratosférico, porque tudo é guia cego. Isso. Por exemplo, Jesus Cristo. A hora que aparece, que eles falaram que a Madonna apareceu, a mãe de J. Cristo, apareceu lá e viu assim. Se ela aparece e fala as mesmas coisas do catolicismo, mostra que é guia cego. Tinha que aparecer e falar, isso tudo é besteira, para com essa bobajada, olha esse dogma, acaba com isso. Vamos estudar o processo. Você não viu nada disso. Lá dentro não pode ter guia cego. Mas como é que... No Espiritismo aparecia às vezes com CIEX falando essas coisas. Aí os caras falam, não, isso aí é assediador. Eu vi isso muitas vezes. Entendeu? Porque tinha que mudar tudo. Mas, por exemplo... Allan Kardec já era. Os caras falaram assim, já desencarnou. Não adiantou nada. Tudo isso eu vi em sessão espírita. Você estava falando até daquelas colônias extrafísicas de judeus. Como é que é? As colônias extrafísicas de judeus. Sim. Tá? Tem de homossexuais, tem de judeus, tem de artistas, todas essas eu visitei. Tem de gente antiga do ponto de vista da historiografia. Por exemplo, uma das que eu aprendi mais era no estado do Rio, dos lusitanos de 1600. Eles começaram a fazer a comunidade em 1600. Agora, é uma mistura de índio com português, com lusitano, que é uma loucura. Lá dentro, ainda tinha até hoje. E você chegava lá e o povo, às vezes, estava conversando de igual para igual, só que tem há 500 anos, aí a linguagem é outra. Não era essa nossa. Tudo isso eu vi fora do corpo. Agora, foi quando eles começaram a fazer a reorganização. Eu acho que essas colônias já acabaram com tudo. As do Novo Mundo, eles queriam acabar logo. Era reformular a Europa e acabar com as comunex do Novo Mundo. Quer dizer, de 1500, 1600, 1700, 1800, acabar com elas o mais depressa possível. Essa era uma orientação que eu vi da Reurbeck. O que é? Professor, aqui, letra A. O professor estudou várias biografias do Jesus Cristo, né? Sim. Se a gente fosse passar o conscienciograma no JC,
Eu passei. Quais os trafores dele? Os trafores já sabe. Ele chega, pelo meu cálculo, na ocasião, na base de 35. Mas o parapsiquismo estava lá na frente? O Einstein também era mais ou menos isso. Liderança. Allan Kardec era mais. Allan Kardec já tinha conseguido mais coisas. Em termos de comunicação... Eu fiz isso tudo com um gráfico, um índice. Quem Agora, eu nunca teve quis mais? publicar essas coisas. Porque senão, você está jogando fora todo o seu trabalho. É deixar o povo fazer por ele mesmo. No caso do JC, o traço mais forte seria liderança ou A comunicação? coisa mais difícil que tinha, você levar a coisa séria, para uma pessoa chegar a 60%. Quer dizer, a 6% no consensograma. A Polônia, eu não sei que eu tinha tanta coisa para ver. Tudo, mas não dava. Por isso que é que eu desisti das coisas. O mais alto foi Allan Kardec? Hein? O que atingiu o maior valor foi Allan Kardec? Não. Quem foi? Para mim, tudo que eu via, a indicação era o apolonitiano. Sovaldo. Allan Kardec tinha uma opção de coisa ainda alterada nele. Se Isso nós aí eu fosse- conheci de perto. Se nós fôssemos analisar os 10 itens, liderança, parapsiquismo, coerência, somática, racionalidade, universalismo, consciencialidade, anti-emocionalidade, quais são os itens que o Jesus se destaca mais? Jesus Cristo é o domínio da energia inconsciente. Domínio inconsciente da energia. Porque ele era fanático. Ele errou de tudo quanto é jeito. O reino de Deus está próximo. Isso tudo é o fanatismo danado. Um dogma terrível. A dogmática terrível. Mas agora, veja, era a época. Agora, tudo isso o que é? Judaísmo. É o pan-judaísmo que fez isso. Agora, o que é pena é isso, coitado. Jesus Cristo fez essa força toda. Os cristãos apareceram. E tudo saindo lá como se fossem afiliados do judaísmo. E os judeus contra, eles nunca admitiram nada disso. Eles nunca saíram, são imperturbáveis. Naquela ocasião já tinha 4 milênios praticamente de judaísmo, de pan-judaísmo. E nos 10 itens também, qual seria o mega trafarra? Dele? A somática, a coerência. Imaturidade. Jesus Cristo era imaturo, é um meninão. Mas daqueles 10 itens... Olha, quem frequentou muitas sessões espíritas, conheceu bem o movimento espírita, você via Jesus Cristo todo dia. Como mulher, como homem, tudo, menino, rapaz, gente de meia idade. São os médios em desenvolvimento. Aquele que qualquer coisa fica desassossegado. Aqui de vez em quando aparece um monte de gente assim. Tudo é Jesus Cristo, é aquilo. Agora, ele tinha uma coisa ainda pior. Ele foi criado num ambiente que tudo indica que era super castrador. Entende? Do jeito que esse menino aí, ó, que o Dalai Lama falou que ele era Dalai Lama, e ele agora caiu fora, por causa da castração. Lá no Tibete, ele passou lá, vocês viram aquilo? Então é a mesma coisa, eu falei assim, coitado, olha aí, ó, Jesus Cristo. Foi o que fizeram com Jesus Cristo, ele não teve chance. Por isso que ele não entendeu nada, ele não entendia nada de contato com mulher. Tem gente que não sabe se ele era homossexual ou não, não escreveu nada. O discípulo amado dele, tinha um discípulo amado. Como é que é isso? Tem umas coisas assim, tudo para a gente estudar. Agora, veja, mudou o calendário do Ocidente. Quer dizer, mas você veja, o populismo, olha agora, não acabou de dessomar um aí, tipo J. Cristo? Ele não era considerado o rei do pop? Pop quer dizer popular, é o populismo. Outra coisa, o John Lennon não falou que os Beatles tinham mais cartaz do que J. Cristo? O que vocês querem? Agora veja, esse aí tinha mais cartaz do que o J. Cristo. Mas ele, coitado, era boboca e doente. A cabeça dele era bem perturbada. Em matéria desse povo todo, o mais perturbado era esse aí. Que a hora que mexe com pedofilia, a hora que traz o filho dele na janela e fica brincando lá com aquele negócio, que loucura. O cara totalmente perturbado, bem assediado por si mesmo. Quer dizer, é um negócio sério. Agora, Jesus Cristo falou assim, o reino de Deus está próximo. Faz 2000 anos. Mas fala. Olha só, aqui na página 31, na tecnologia, você menciona a técnica das 50 vezes mais. Sim. Faz o paralelo aí das 50 vezes mais com a inteligência. As 50 vezes mais mostra que a pessoa é inteligente.
para ela admitir essa técnica. Não tem jeito. Uma pessoa ignorante não tem jeito. Por quê? Porque a primeira coisa que a pessoa vai falar assim, não, mas por que 50? Por que não 45? Não posso fazer um desconto. Eu quero fazer só 15. Aí a gente dá uma cuspida na cara da pessoa, manda ver a vovozinha, o avô, o tetravô, todo mundo que tem. Está entendendo? As 50 vezes, então, mostra, em primeiro lugar, que a pessoa é inteligente. Por quê? Se ela vai fazer, ela tem uma das coisas mais difíceis que tem, que é a coerência paciente. A coerência paciente é uma das coisas mais difíceis que qualquer um aqui tem. Porque a maioria ainda está tão assediado por si mesmo, está ansioso, um ansiosinho que não para, e come depressa, e fala depressa. Você está entendendo? É uma loucura, né? Outra coisa, e gosta, como a maior prova que tem da ansiosidade do processo todo, são os filmes e processo da televisão, os vídeos, games e etc. Tudo é da psicomotricidade. A psicomotricidade é o movimento. Você, por exemplo, você caiu de 4 na psicomotricidade. Olha o que aconteceu com você. Assim é todo mundo, se não tiver cuidado. Eu, por exemplo, caí de 4 com meu infarto. Psicomotricidade. O workaholismo, o que é? Psicomotricidade, é hiperatividade. Acapite. Sim. Valdo, sobre o Swedenborg, se ele não tivesse, vamos dizer assim, se ele tivesse entendido a mensagem da aparição ali, quais seriam as possibilidades dele dentro da escala evolutiva? Ele poderia ir longe, ele tinha tudo para isso. Ele é um cara de muita, vamos dizer, naquele corpo que ele arranjou, ele tinha uma estrutura enorme de racionalidade. Agora, ele desperdiçou tudo a hora que ele cansou. O negócio chegou numa hora que ele já estava cansado, jogou a toalha. Agora, você acha que ele poderia chegar na desperticidade, alguma coisa assim? Ou... Eu penso que sim, porque ele teria que estudar o processo da energia. Foi a primeira pessoa que eu vi em tudo que eu li, e olha que eu vi mais de 47 mil volumes, você está entendendo? Para examinar os processos dos fenômenos. Foi mais de 47 mil na ocasião. Agora, o que se passa? Ele foi o único que eu vi descrever a ectoplasmia antes do Richer. Que o Richer que deu esse nome para a ectoplasmia. Quer dizer, alguns séculos antes ele falou. Ele escreve direitinho no diário espiritual dele, que está lá embaixo. Sim. Você viu direitinho. Agora, nunca eu ouvi ninguém falar sobre isso. Eu é que assinalei, falei, etc. Chamou atenção. O povo não leu. Agora, eu estudei muito o Swedenborg para ver o processo histórico. Ele é um dos mais sérios desse povo todo. Entendi. E qual seria o megatrafor dele, ou dessas inteligências, qual que você destaca? Ele tinha uma boa articulação racional, metódica, lógica, de boa articulação. Isso é que era um negócio sério. Ele ainda tinha erro, porque ele ainda mexeu com arma, uma opção de corpo cada época, né? Ele era obrigado pela circunstância. Problema de reinado, aquela coisa toda que tinha. E outra coisa, ele estava num país pequeno, que era a Suécia, né? Negócio sério. Agora, ó, tudo indica que ele foi a última pessoa na Terra que teve, vamos dizer assim, o conhecimento máximo em matéria de comunicação. Contemporaneidade. Tudo que havia de comunicação mais séria, aquele cara leu. Agora... Pelos livros dele a gente notava isso. Agora, ele foi o último, nunca mais ninguém conseguiu isso. Porque também tudo aumentou, né? Entendi. E você chegou a acompanhar algumas vidas dele? Ele está mexendo com o que agora, você sabe? Não, tem umas coisas. Na verdade, nós somos do mesmo... Equipe? É a mesma equipe. Ele está mais relacionado com esse povo todo sou da Conscienciologia. mesma equipe. Ele, esse povo todo que eu falo aí. Sim. O Balzac, você está entendendo? Tudo é da mesma equipe. Tá, então ele está mais relacionado com a Conscienciologia, está mexendo com essas ideias, você acha? Agora, é uma pessoa muito consciente dessas coisas. E tem muita coisa que poderia ter caminhado
melhor, né? Mas, Agora, veja, Allan Kardec não leu bem Swedenborg. Ele recebeu as coisas de Swedenborg, mensagem, um monte de coisa que eles falaram que era do Swedenborg. Mas ele não leu. Porque se ele tivesse lido, ele teria evitado a síndrome de Swedenborg. Que ele caiu também, o Allan Kardec. Ele também foi vítima da síndrome de Swedenborg. mas, por exemplo, hoje você acha que ele já estaria na condição de desperto, evoluciólogo, alguma coisa assim? Não, ele está caminhando igual a gente, né? Já está nesse nível aí, ele está assim. Agora, ele tem vamos dizer assim, um parâmetro ou um universo de assistência muito amplo, devido ao processo da Nova Jerusalém, a igreja que ele fez com essas coisas todas. Porque isso aí foi muita gente de cabeça para a Nova Jerusalém com ele. É o público-alvo dele, É seria... um né, negócio o lá de Brian Hatch, lá na Pensilvânia, nos Estados Unidos, aquele negócio todo. Os negócios que tem em New York, os processos em Londres. Existe a sociedade, né? Swedenborg, com essa história toda. E fora a Nova Jerusalém. E esse povo geralmente tem muita cabeça. Eles têm inteligência, eles não são bobos. Mas agora, está tudo assim, amorfo, tudo inutilizado, porque religião, né? E por que ele cansou, Valdo? Hein? Por que ele cansou? Olha, eu não sei, deve ter muita desilusão na coisa dele, que ele estudou tanto, né? Agora, a hora que chegou aquilo, o fenômeno mexeu com ele, e ele já estava predisposto. A gente já apareceu para ele já de propósito. Já estava no Mas momento certo. ele não soube interpretar, ele não quis aceitar. Tem gente encasquetada, né? Ele, em parte, era isso. Agora, por exemplo, estudar as coisas dele, do ponto de vista histórico, qualquer um que for estudar vai ganhar alguma coisa. Do ponto de vista histórico, o homem, para ver a história, por exemplo, do parapsiquismo com Swedenborg, isso é uma necessidade. Por isso que a gente tem todos os livros dele aí. Eu li tudo, examinei tudo dele. Esse foi uma vida que eu lucrei examinando. Está entendendo? Allan Kardec poderia ser também, mas as biografias dele são pobres. É tudo muito de louva-minha, muito enxuga-gelo. Não resolve nada. Biografia tem que ter o lado bom e o lado ruim, porque ninguém é perfeito. Se fala só bem da pessoa, você desconfia. É igualzinho a biografia de Chico. Tudo é bom. E o pior, as coisas ruins são as coisas que ele se defende. Por exemplo, a hora que o Chico, eu já tinha encontrado com ele quando ele já tinha falado isso, que foi criado por uma pessoa da família que enfiava o garfo na barriga dele. Quer dizer, ele acabou com a pessoa. Eu cheguei para ele e falei assim, Chico, ninguém nunca te falou, isso foi quando eu encontrei com ele, eu tinha 23 anos. Ninguém nunca te falou que isso que você fala é uma coisa negativa? Onde é que está a sua caridade para falar isso da pessoa? Você devia agradecer que aquilo foi uma bênção, que aquilo te ajudou, que ela não tinha noção, que era doente. Mas olha, vocês não veem isso. Então veja, essas sutilezas é que mostram, vamos dizer assim, a percussiência da inteligência maior da pessoa. Sim. E olha, que Chico foi um dos mais inteligentes que eu vi por aí. Está entendendo? A inteligência do Chico maior dele não era o parapsiquismo. Porque ele não tinha projeção absurda, grande, a projetabilidade lúcida, a autoconscientização múltipla. Não tinha de modo nenhum, morria de medo de morrer. A inteligência maior dele era a política, porque vinha de muitas vidas, como mulher. E a comunicação? Hein? Ligada à comunicação a dele? É a política. Política e comunicação, sociologia, antropologia. Essa história do garfo, que história é essa do garfo? quê? Essa história do garfo, ele falava que botava um garfo na barriga dele? Não, você nunca leu a biografia dele? Não vou ler. Que ele falava que a mulher, para castigá-lo, enfiava o garfo na barriga dele. É uma opção de coisa que ele fala dos outros para se defender e melhorar a biografia, mas uma coisa negativa. Eu tive uma opção de coisa assim, mas eu não meto pau em ninguém, esse povo todo me ajudou demais. Eu cheguei para ele e expliquei isso tudo. Mas ele, quando eu cheguei lá, já tinha falado isso muitas vezes, já estava escrito, não podia voltar atrás. Voltando à questão da psicomotricidade, a gente estava na dinâmica agora do cosmograma,
E vem uma pergunta que tem muito a ver com isso. Eu gostaria que o professor fizesse, se possível, uma análise da pessoa lerda, mas precipitada. Ela é precipitada, mas ela é lerda. Acho que tem a ver com o processo do domínio da psicomotricidade. Isso, né? Isso aí juntou a fome com a vontade de comer no negativo. Tem de tudo. Se chama comorbidade, Cláudio. É uma comorbidade. Ela é impulsiva. Doenças gêmeas. Ela São afecções irmãs. Essas coisas todas tem. A lerdeza, e isso aí faz parte do serviço. Agora, ó, geralmente a lerdeza ela é secundária. O que é pior mesmo é o ansiosismo. Mesmo a pessoa que tem as duas coisas. Uma outra coisa, a lerdeza, às vezes, ela existe devido ao ansiosismo. Que a pessoa não dá valor para aquilo, ela não quer saber daquilo. Porque ela está pensando na outra coisa lá. Então, ela é lerda a respeito, acho que isso não interessa. Ela só pensa naquela. É o foco. Gostaria de saber se ao dessomar todos teremos assistência, encaminhamento e se adianta rezas ou missas para ajudar a pessoa falecida. Não. Quando a pessoa dessoma, ela continua sendo o que ela é. Mas não tem esse negócio de ter assistência, encaminhamento de todo mundo, não, porque às vezes não tem jeito. A pessoa já dessomou alterada e ela continua assim. Agora, missa, reza, fazer o que for para ajudar os outros, sempre vai ajudar a pessoa. De modo que a gente não pode dizer que seja negativo, não. Tudo que é reza, missa, o diabo, tudo pode ajudar. Agora, o ideal é fazer o pensamento positivo em cima da pessoa. E não estar pensando de uma maneira egoísta. Uma pessoa que começa a chorar quando a outra morreu, porque a outra morreu, ela está indo contra a pessoa que morreu. A gente não deve estar chorando a pessoa que morreu. Isso é negativo. Ela tem que seguir o destino dela, seja o que for que aconteceu com ela. Porque quando a gente chora, é porque a gente está perdendo, é um processo egóico. Isso está errado. A maioria das religiões pensa o contrário, não quer saber disso. Ah, mas que coisa. Tem até as carpideiras de Portugal, aquele negócio todo. Tudo errado isso aí. Falta inteligência evolutiva. Entendo claramente a superioridade parapsíquica do Arigó frente a mitos criados e venerados. Nem chega a ser uma mitoclastia, apenas fatos pelas poucas pesquisas. Que outros parapsíquicos tinham percentuais de inteligência parapsíquica junto com inteligência erudita? Olha, algumas pessoas tinham, inclusive, mulher. Por exemplo, a Madame de Perrance. Seria bom ver, né? O livro dela, por exemplo, só para ter uma ideia. Tem aquela outra lá que teve os negócios desse que nasceu também, alteradinha lá da parapsicologia, que é fora de série. Né? Eileen Garrett, que é o nome dela. Essa aí também era fora de série. Essa tinha cabeça. É tanto que ela ajudou até a parapsicologia. Me relaciono com uma pessoa que tem problema de disfunção erétil. É uma senhora que está falando. Como posso ajudá-lo? Porque não sei a causa, se orgânica ou psicológica. Primeira coisa, leva ele ao médico para examinar tudo direitinho. Se o médico não der certo, leva a um psicólogo. Se não der certo, leva a um sexólogo. Mas tem que desvendar isso aí e saber por quê. Tudo tem sua razão de ser. Agora, ó, existe aí uns remedinhos para isso hoje, né? Você não falou nada. Será que ele usa? Né? Viagra é um deles. Cialis, Viagra, tem um monte aí, né? Hoje está na praça aí o negócio, é sério. A disfunção erétil deixou de ser uma disfunção tão... o dragão, né? Virou formiguinha. Tá? Professor Oswaldo, a gente poderia falar que a liderança itinerante ela é um somatório de várias outras inteligências? Por exemplo, aquela pessoa que chega em qualquer lugar, as portas se abrem, consegue se comunicar, parece que já conhece todo mundo, porque eu fico pensando em relação à forma pensênica e como é que fica isso? Sim, a docência itinerante, ela ajuda muito, é um dos top dessa história em matéria de comunicação. Agora, para a pessoa sair bem, ela mostra inteligência evolutiva nisso. Agora, a inteligência evolutiva maior é a hora que a pessoa movimenta a comunicação, vamos dizer, sofisticada. Uma mega comunicação. Você está entendendo? Isso é que mostra a inteligência.
Como assim essa nega? O que nós fazemos aqui? O que é que eu faço minha vida inteira? Eu dou aula, docência itinerante durante anos e anos, escrevi livro, hoje nós temos tertuliário, eu estou mexendo, é o processo da inteligência evolutiva, na comunicação. Agora, outra coisa, uma pessoa que tem a inteligência mais aguda, ela estuda a inteligência. Se ela não estudou, você tem que perguntar para a pessoa, você já estudou alguma coisa sobre inteligência? Você já estudou sobre superdotação? Você já estudou sobre conscienciometria? Se a pessoa não estudou, a inteligência dela ainda é parca, para não dizer que é porca. Tá certo? É parca, é tíbia, pequena. Porque a pessoa tem que ter estudado isso, para ela saber quem é ela. Quem é quem. Senão não adianta. Professor Waldo, aqui na letra B, à sua direita. Você falou sobre a inteligência evolutiva, né? Tem a base da inteligência evolutiva seria a inteligência parapsíquica. Ao mesmo tempo, eu fico pensando no paradoxo dos processos parapsíquicos exacerbados. Muita gente acaba tendo problemas com isso, não é? Sim, então, mas não tem parapsiquismo, mas tem assédio. Sim. Assédio é uma coisa, inteligência parapsíquica é outra. Então, eu queria saber, por exemplo, desses médiuns famosos que teve Arigó, esse maioria pessoal todo, assediado. Mas tinha um processo parapsíquico. Por que é assédio? Devido ao autoassédio. Não existe heteroassédio se não tiver o autoassédio. Se tem o autoassédio, a pessoa não é inteligente. Não interessa que ela tenha manifestação, quer dizer nada. Agora, olha Jesus Cristo. Fazia uma porção de fenômeno, negócio prodígio, espetáculo, show, público, né? Pelo menos o povo achava, e todo mundo fanático. Mas de vez em quando ficava desassossegado, tinha que sair. Lá pelas tantas ele faz uns chicotes para bater nos caras que estão na frente da igreja, do templo. Mas cadê a inteligência desse cara? Agora, no caso... Falou lá tudo, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Batendo nos outros na frente do templo. Ele amou todo mundo. Como é que é isso? Mas já era uma grande coisa para a época, devido aos judeus. Agora, coitado, o que eu vejo mais bacana em Jesus Cristo não é nada disso. Ele fez força para torcer os judeus e não conseguiu, porque ele era judeu, com o povo todo dele. Então, isso aí os judeus não gostam que a gente fala, por isso que eles são contra Jesus Cristo. Ele foi o primeiro, quer dizer, o valor dele maior foi isso. Ele quis torcer as bobagens do judaísmo, do pan-judaísmo, e não conseguiu. Se há de ver eu falar isso para os meus amigos judeus, e depois eu falar a favor dos judeus para os católicos, cristãos. Eu sempre morria de rir disso aí, 200 barrigadas de riso, cada um deles. Numa linha de desconstrução, o que seria a base da inteligência parapsíquica? Como é que é? Assim, a gente está desconstruindo, no caso, a inteligência evolutiva, a principal ali, sustentadora, o pilar, seria a inteligência parapsíquica. Não, o que seria, a coisa mais séria para mostrar que a pessoa tem inteligência evolutiva é a interassistencialidade dela, o nível que ela tem. Qual a qualidade da interassistencialidade dessa pessoa? Isso mostra que ela tem inteligência evolutiva. Pelo seguinte... O cosmos é feito a partir da fraternidade, que é o universalismo, é a cosmoética. Se a pessoa ela tem inteligência evolutiva, a primeira coisa que ela tem que saber é que isso existe. Se ela não vê isso, então que inteligência burra é essa? Isso aí não é inteligência, isso é ignorância. Então a inteligência evolutiva tem que mostrar que a pessoa já tem uma certa noção do arcabouço, da estrutura e do mecanismo do cosmos. Senão não adianta nada. É o que eu tenho tentado mostrar essa minha vida desde que eu nasci lá em Minas Gerais. Tudo que eu tenho feito é visando isso. Eu quero mostrar, dar um exemplo. Agora, tem que ser um exemplo, vamos dizer, positivo. Um exemplo produtivo. Um exemplo de penetração mental somática. Senão não adianta nada. Não adianta nós termos aí um exemplo que não chegue a esse nível. Então seria um exemplo que não é pedagógico,
É um exemplo baratosférico, como eu chamo. Entende? Os exemplos que eu procuro dar na minha vida são pedagógicos. Então, por exemplo, os ganchos didáticos que eu uso são todos pedagógicos. No entanto, tem muitos facetos, humorístico, anedota, coisa de muita irreverência. Às vezes, eu mesmo estou metendo o pau aqui, ó. Hoje eu já meti o pau em judeu, em católico, Jesus Cristo, Swedenborg. Eu tenho que ser. Se eu não falar essas coisas, como é que é? Eu estou mancomunando com isso. E chama compliciamento, é com parceria. Isso está errado. Agora, eu queria voltar, professor, continuando aqui rapidinho. No caso da inteligência parapsíquica, eu vejo que tem que ter um nível de racionalidade muito grande para poder manter, né, aquela condição dos pés no chão e o mental soma no cosmos. Sem essa condição da racionalidade, do estudo, a inteligência parapsíquica também, não adianta ter o processo parapsíquico que leva a essa condição dessas loucuras, surtos, esses problemas de maturidade. É isso, né? Agora, ó, estudar é importantíssimo. Estudo é estudo. É a base de tudo. Professor Valdo, aqui, por favor. Um autor que escreve sobre a conscienciologia, né? O senhor estava falando na qualificação da biografia de quem escreve. Quais seriam, claro que o autor da conscienciologia, muitas vezes ele escreve em cima de um determinado foco apenas, com exceção do senhor. Não, eu também sou um determinado foco. Meu foco é uma consciência. Tá bem, a consciência, mas muitas vezes, muitos de nós... Eu uso um pouco mais de detalhes, só isso. Sim, alguns, tá bem, concordo. Agora, veja, léxico e enciclopédia é de detalhe, não tem jeito. Tá. Como que a gente pode caracterizar a qualificação de uma boa biografia? Biografia. Autobiografia ou biografia simples? Biografia. Biografia feita por outro. Porque dentro da... Quem escreve biografia feita por outro? Sim, porque é a pesquisa de quem está fazendo uma autobiografia. A coisa mais séria que tem é autenticidade. Ver se tudo aquilo são fatos legítimos, tudo baseado nos fatos. É isso que é o caminho. Agora, autobiografia não vai. Mas dentro de uma autobiografia, vou citar o meu livro, por exemplo. Para eu escrever... Todas essas autobiografias são rudimentares, superficiais. Sim. Você não escreveu sua vida mesmo com detalhes de tudo. De tudo não. Claro. Então não é autobiografia. Eu falo que um livro, qualquer livro da pessoa autobiográfico, por causa do percentual autobiográfico que ele comporta. Sempre tem. Mas não é isso, ele não é autobiográfico. Por exemplo, o nosso amigo, vamos dizer aí, o Balzac. Ele escreveu 86 livros. Tem um deles que é mais autobiográfico, chama Louis Lambert. Ele seria o Louis Lambert. Você está entendendo? Entendi. Os outros todos têm alguma coisa, a conotação dele, o estilo dele, aquilo é autobiográfico. Ele falou daquela que ele sabia naquela época que ele vivia na França. Entendeu? Mas não é assim. Tá, e aí um autor que escreve sobre a consciência, para aquela obra ser bem qualificada ou consideravelmente qualificada, qual é a pontuação desse estudo biográfico? Pontuação com valor, o direcionamento, o mínimo necessário. É ver o público e esquecer do egão. É sair do egão e se dar, se doar, entende, para o público. Esse é que é o certo. É a interassistência que está naquela obra. Todo livro da pessoa é autobiográfico. Se saber se o percentual autobiográfico é pequeno, e o nível de doação, da fusão que foi feita da vida dele em favor da humanidade, qual é o percentual? Tem que ser maior. Tá. Agora, geralmente, quando isso ocorre, é quando a pessoa se coloca nos erros dela e fala dos bem que a pessoa tem que fazer.
Então ele mostra os próprios erros para a pessoa não cair. Está se depurando. Entendeu? Esse aqui é o jeito. Então com 5 cobaia. Isso é que é o ideal. Obrigada. Pode falar. Dentro dessa ideia de biografia, eu estava comentando com a Flávia que eu acho que a enciclopédia, nas entrelinhas, é uma autobiografia sua, eu acho. Eu também. Qual o problema? É uma autobiografia de uma pessoa que está fazendo uma força danada para entender evoluciologia. Agora, escuta, eu estou começando a ler um livro hoje aqui, José Peduzzo, que é organizador, é uma antologia, O Poder, História da Filosofia Política Moderna. Agora eu vou só mostrar para vocês uma coisa interessante aqui, que é justamente isso. Eu só li 3 páginas do livro até agora, na introdução. Mas tem um local aqui que era o máximo, que é justamente isso que vocês estão falando aí. Mas eu preciso de ver onde é que está isso, eu não sei bem. O problema todo aqui que ele está falando é o seguinte, que ensaio é uma coisa, é só em léxico. Aqui. Na consciência de que não é possível compreender um conceito se ele for isolado demais. Como acontece forçosamente nos léxicos da política. Esse livro pretende oferecer um instrumento de orientação, chamando a atenção para a maneira pelo qual os conceitos funcionam numa ampla rede de articulações, no interior da qual se estabelece uma relação recíproca. Então você veja, não é possível compreender um conceito se ele for isolado dos demais. Isso acontece, por exemplo, o conceito de hoje que nós temos aqui, o que é? Inteligência. Ele está isolado dos outros. Então, por isso que é que nos verbetes eu procuro fazer as conotações. Por isso que eu estou usando 70 sessões para poder picotar aquilo, para sair um pouco do dicionário, para que seja mesmo enciclopédia. Entende? Agora, ele pegou bem. A situação é perfeita. Na consciência de que não é possível compreender um conceito se ele for isolado dos demais, como acontece forçosamente nos léxicos, quer dizer, nos dicionários da política, esse livro, você está entendendo? Está perfeito, é justamente isso aí. Agora, diante disso, professor Valdo, eu quando vi o Euler aqui no número 8, aqui do 33, na página 33, o cita... Na página 33, no item 8, lógica, o senhor cita o Euler. Lógica. A engenhosidade capaz de permitir ao matemático Leonard Paul Euler que ordenar fatos, objetos e números em certa ordem, possibilitando ainda distinguir quantidade. Isso. Aí, diante dessa questão, que eu acho que o senhor escreve, tem a ver com a sua vida, eu acho que o senhor deve ter acompanhado o Euler quando o senhor era Zéfiro, não é? O Euler é do meu povo, que é isso. Eu sempre te falei isso. Sempre falou. Agora, eu queria saber o seguinte. Na época dele, contemporâneo dele, tinha muitos outros matemáticos, lógicos. Assim, o senhor, quando citou ele aqui, qual foi assim, a intenção de citar ele aqui? Assim, o senhor acompanhou ele? Esse cara, eu acompanhei ele fora do corpo. Hã? Eu acompanhei fora do corpo. Pois é, com o Zéfiro. Mas, assim, ele, além da matemática, quer dizer, que eu já li sobre ele, a persistência dele, que é uma coisa, assim, fantástica. Mas do é meu isso, estilo. é do seu aprendi estilo. com ele. Mas eu já vinha assim antes. Ele também já vinha assim. Esse aí é conhecido. Mas é por isso que esse cara é uma cabeça. Agora, veja, eu não acho que ele conseguiu fazer tudo que ele podia, não. Ele ficou cego no final. Pois é. O corpo foi embora. Então, antes dele ficar cego... já tinha mais ou menos essa idade minha quando ele morreu. Antes de ficar cego, ele treinou os filhos e o genro para escrever o que ele ia ditar para eles. É impressionante a vida do dele. jeito que é que aquele nosso amigo aí faz, aquele lá do tempo. Né? Qual amigo? O Hawkins. Cada um faz o que pode. Se ele vivesse hoje, ele usava os aparelhos do Hawkins. Mas ele tinha assim, alguma noção assim, já de inteligência evolutiva? Não, né? Eu nunca vi nada sobre não isso. Não tinha. Porque ele ficou muito preso. A matemática perturba, né? Não perturba? Não perturba? Não, a matemática põe a pessoa totalmente grogue.
Não, porque é pior do que álcool. É verdade. Ele fazia matemática até com o filho no colo, conta que ele tinha Não, em tudo. Ele era impressionante. Olha só, o que eu queria saber, assim, desde que eu cheguei aqui, isso fala muito nele, no Euler. E ele, assim, para mim, ele não era tão, assim, a vovozinha, esse homem foi grande, besteira esse palavra que for. Quem é matemático e não entende o Euler, é porque não estudou bem matemática. Eu já falei com o senhor, que a minha tese... Logo no início eu te falei sobre ele, meu amigo, que é isso, calma. Mas é que eu acho que tem mais coisa além da matemática aqui, que eu queria entender. Eu queria saber o que é. Agora, ele não teve jeito por causa do processo da doença dele, a situação toda. Foi uma pena. Ele morreu mais ou menos na minha idade, assim. Para a época até que ele durou muito, mas mesmo assim ele não teve muita chance. Você sabe, é duro. E isso aí era uma época de muita renovação, né? Você sabe. A Revolução Francesa, aqueles negócios todos, o processo político estava graçando todo lado. Problemão isso aí. Entende? Mas eu queria... O que você queria saber mais? Eu queria saber, assim, por que o senhor lembra bem dele, assim, por quê? Por causa do processo do Zéfiro. Do Zéfiro. Isso aí foi quando eu comecei a funcionar mais com as coisas lá com ele. O negócio é esse. Não, mas não tem mais nada. Gente, essa época aí dos meus 214 anos, eu estava fora do corpo. E o Richer? Com coisa toda da... O Richer é fora de série. É um grande cara. Mas agora, ele não conseguiu tudo que ele podia, né? Mas ele tinha uma noção das coisas. Só a classificação que ele fez de fenômenos e os processos todos, entende? As coisas que ele descobriu, ele era uma cabeça, né? E não teve síndrome nenhuma, né? Mas também não vivenciou muito o fenômeno. Tem esse lado faltou, ele né? fez o que ele pôde. Outra coisa, ele era da França, né? A França, todo mundo fica enrolado. A França enrola as pessoas. Sempre enrolou. O próprio idioma, o modo de ser, entende? O ambiente, o homem pensando francês é de morte. É um conservadorismo danado, conservantismo, tudo é francófilo. Tudo é francófono, francófilo. Tudo é franco. Tudo é da França. É duro. E outra coisa, ele estava no auge, né, nessa história, fim do século XIX, não é fácil. Você veja bem, cada um faz o que pode. O próprio Allan Kardec, ele cedeu ao processo cristão por causa da França, né? Foi logo depois da Revolução Francesa, aquelas coisas todas. Esse processo político assim, o Zeitgeist influi demais nas pessoas, né? Você veja o Zeitgeist com toda a nossa tecnologia, quanta gente não está vindo aqui mais por causa da crise. Agora, por causa da gripe. Entende? Por aí vai. A situação é precária. Agora, não somos só nós. Já tem aeroportos que estão mais vazios, etc. Entendeu? As viagens já foram canceladas. Faz parte do serviço. Você quer falar? Eu tinha uma questão ligada à paradoxologia, só que eu quero voltar nesse item que está todo mundo... Você pode voltar, a gente não cobra nada. Obrigada. Então, você está falando do Zeitgeist como sendo uma coisa muito importante. O quê? Você está falando do contexto histórico como uma coisa muito importante. Às vezes a pessoa para algum processo, ela poderia ter ido o passado você tem que estudar muito para ficar livre dele. Tá. A outra coisa é que, quando o senhor cita essas pessoas, por exemplo, Freud e os outros todos aqui, há uma questão do link da assistência que é feita a essas pessoas, a essas consciências, não é isso? Então, a questão da esse é o lado bom dele. E o lado da matemática, por exemplo, quando a Rosa questiona e quer saber por que especificamente citado esse matemático. Então, está ligado ao contexto do desenvolvimento de você como consciência? Ligado ao seu contexto histórico? Não, não é o meu, é o dele, é o meu processo. Eu estava lá assistindo. Não tem nada a ver com isso. Eu dou valor a ele por causa da assistência, da ideia. Uma coisa é séria, você não pode falar nada. Você, na sua condição de matemática árabe, que são as mais brambas que tem, você não pode falar nada numa coisa. O homem está na história.
Não, ele é Tem gente que fantástico. considera esse cara um dos maiores matemáticos de ele é todos os fantástico. tempos. Você vai dizer que não? Não, ele é fantástico. Mas eu queria saber Então, por que ele merece estar aqui nessa assistência, entendeu? Acabou a audiência. Né? Eu queria saber por que ele merece estar aqui nessa Como é assistência. que é? Dentro da pergunta da Érica, uma outra maneira de fazer a minha pergunta é: por que ele merece estar aqui sendo assistido desse jeito? Porque só citou ele e citou Quem é que ele. você acha que devia de entrar aí? Não, eu só pergunto. Não! Ah, se você está perguntando, eu quero saber. Me arranja um para eu colocar no lugar dele aqui. Eu arranjo. Agora, eu coloquei o Euler porque é gente que eu conheço, é gente de Vai ver que era para ele voltar agora. Por exemplo, aqui, ó, por que eu coloquei a Luísa Brunet? Eu conheci essa mulher. Eu conheci ela mais moça. Então agora eu entendi. É porque Você eu conheci entendeu? Esse povo aqui, ó. Aqui que eu pude, ó, Churchill. Eu já estudei muita coisa dele. Me chamou muita atenção, porque no fim ele ficava lá, já estava já esclerosado, passado da conta, e estava participando das coisas. Então, outra coisa, há uns negócios dele muito interessantes. Por exemplo, ele ia no lugar, mesmo quando era moço, ele era assim. Então tinha aquela porção de reunião de gente, aquele monte de coisa. Quando via, fazia um monte de gente ali, uma roda. Eles iam olhar, era ele que estava falando. Quer dizer, esse homem tinha uma força presencial terrível. E outra coisa, com aquele negócio dele, ele é que segurou a Segunda Guerra. Esse cara é importantíssimo, Churchill. Por isso que eu coloquei. E assim é todos eles. Eu estudei esse povo todo. Evaldo, aqui na lógica, daria para colocar o Aristóteles também, o Sócrates? Sócrates? Aqui na lógica? Até um certo ponto, sim. Mas agora o Sócrates é o pai da sabedoria, não é bem só lógica, né? Tinha muita coisa dele ilógica. Ele se deixar matar foi ilógico. Pensa bem, é terrível isso. Eu tenho que pegar aquilo que a pessoa deu certo. Como lógica, eu não posso colocar o Sócrates. Você acha que eu posso? O chefe não está aí hoje, senão eu ia perguntar para ele. Ele é que é o nosso, não é? É o consultor filosófico. E hoje ele não está aí. Cadê o Zaslavsky? Também não está aí. Né? Hoje ele não está aí. Hoje nós estamos sem filósofo, quer dizer, o negócio é esse. Tem dia que a filosofia não fonôncia, não é isso? Deve ser porque deve estar preparando uma chuva para hoje à noite, deve ser isso. Né? Salvador, eu só queria entender uma coisa melhor. Quando houve um cotejo entre o Allan Kardec, entre o JC e o Arigó, o senhor falou que o JC não dominava as energias, ele estava inconsciente, né? O Arigó também era um médium inconsciente, certo? Não, mas ele era outra coisa. Ele estava vivendo na nossa época, ele foi funcionário do IAPTEC, ele conhecia muita coisa sobre remédio. Não era Jesus Cristo, não era mais menino. Sim. Agora, ele tinha uma coisa, era desassossegado igualzinho o J. Cristo. Eu falei com ele, deixa de dirigir com essa velocidade, essa loucura, você tem que abaixar sua pressão. Olha, eu tenho hipertensão igual você, mas a minha, eu cuido. Você não está se cuidando, isso vai te matar. Eu falei isso, junto com o Chico. Algum tempo depois ele se matou na estrada. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte: então o percentual da inteligência evolutiva, já que todos têm, né, seria o seguinte, que no caso do Arigó, a interassistencialidade dele era maior em relação ao JC, é isso? Até um certo ponto, sim. Porque ele fazia e mostrava o pau, a cobra e tudo mais. J. Cristo não fazia nada disso. Ele tapeava todo mundo na face. Não é Jesus Cristo, é Deus que mandou o meu pai, não sei o quê, é o reino. Ele não. Mas agora veja, tinha 2000 anos na frente. Entende? O Arigó tinha que ser mesmo superior aos processos. Em matéria de energia, não há dúvida. E outra coisa, o Arigó trabalhava com energia de efeito físico direto. Como é que é isso? Agora, tudo populista, né? Fazendo as coisas tudo daquele jeito. Professor, Entende? o paradoxo na página 32, intelectual de encontrarem-se disponíveis para muitas inteligências as verdades captadas por poucas. Isso aí eu uso esse paradoxo em vários verbetes.
Quer dizer, o paradoxo intelectual de encontrarem-se disponíveis para muitas inteligências as verdades captadas apenas por poucas. Isso é terrível, né? Mas é a verdade que está aí. Com um contraponto com a consciência desmistificadora. Pode fazer? Desmitificadora? É o que eu tenho tentado fazer. Eu tenho tentado desmitificar tudo que eu posso, acabar com a farsa, a mistificação. Ontem, vocês lembram o que eu falei? O ludíbrio, o logro, isso e aquilo. Tem um monte de palavras que eu até criei depois disso, para ver se chama a atenção dessa coisa. Processo é autenticidade, a coisa mais séria. Não existe inteligência maior sem autenticidade. Então, por exemplo, a mordaça é falta de inteligência. O escondimento debaixo do tapete é falta de inteligência. E por aí vai. Professor Valdo? Com relação ao JC, com Jesus Cristo, né? Temos que levar em consideração que tudo que tem a respeito dele foi escrito por 30 anos depois, né, da morte dele pelos apóstolos. Foi. Eles fizeram tudo condicionado às necessidades do ambiente. Por isso que eu falei. Por isso que combateu o Apolônio de Tiana. O Apolônio, ele tinha mais cartaz na época de Jesus Cristo. Mas tinha que acabar com aquela memória. Eles não permitiram nem falar nele mais. Mas é por isso que não pode se levar em consideração tudo isso que tem sobre ele. Eu sei, mas mesmo assim... A própria Bíblia, já passou várias revisões, foram retiradas essas coisas. Não interessa, eu estudei. Mesmo assim, você dando desconto de tudo, ele mexia bem com as energias. O cara era fogo. Mas não foi assim. Ele era um médio de efeito físico, professor. Mas isso tudo não foi para criar uma divindade, que eles precisavam disso? Ele foi criado daquele jeito. Sim, mas era o ambiente dele, eu não tinha inteligência maior que isso. Outra coisa, o cara estava com 30 e poucos anos, ele morreu na fase preparatória. O que é que eu falo? Faz mais de 50 anos que eu falo isso. Mas com relação... Se ele tivesse vivido aos 80, 90 anos, do jeito que foi com Apolônio, pudesse ser que talvez ele fosse superior ao Apolônio. Mas ele morreu com 30 e poucos anos. Jovem ainda, né? Mas não, aos 36 que a pessoa começa a fazer a execução ele morreu com 33, né? Não, mas eu estou falando com relação a essa figura divina que foi criada para ele. Mais de 80. Essa divindade que foi criada de Cristo, Filho de Deus, essa coisa toda. Não, pois mas isso foi feito pelos seguidores dele, essa imagem foi criada pelos seguidores dele. Mas isso é porque tinha necessidade de um Messias, etc e tal. É espírito do tempo, a contemporaneidade. Mas na verdade não se sabe se realmente ele até fazia esses milagres, seja lá o que for. Porque não deixou nada. Mas ele não, pelas coisas que a gente vê, não é isso. Se você vai olhar, eu estudei médio demais. Ele tinha valor, sim. Não, ele pode ter tido até um valor, com agora, certeza. desconte 95%. Eu Os 5% dele já era fora de série. Os 5% dele já era fora de série. Outra coisa, a maioria de vocês não chega nem a um terço dele. E professor Valdo? Aí acabou com vocês. Professor Valdo? É isso que eu falo. Que é essa situação aí, ó, a irreverência. Professor Valdo. Mas veja, é verdade ou não é? Tem aquele livro... Então não é assim, vamos devagar. Aquele livro psicografado, há 2000 anos, eu não sei se tem algum valor, mas mostra um pouco essa capacidade energética dele naquele livro. Mostra alguma coisa. É psicografado, não sei se tem... Pois é, mas o livro do Chico tem que dar desconto, né? Aquilo é do Emmanuel. O Emmanuel foi o cara que trabalhou na época dele, ele foi um dos... Foi quando eu vi que tem algum sentido, assim, de ser um homem que trabalha com energia. Não há dúvida. Agora, tudo é da mesma equipe. Está tudo certo. Professor Valdo, aqui no Agora, tem que dar uns descontos, né? É como eu falei com o Chico, essas coisas todas é difícil. A hora que ele faz um livro e coloca lá do Emmanuel, há 2000 anos, piorou tudo por causa do Cacófito. Agora pior, depois ele reincidiu, ele piorou mais. 50 anos depois. Isso ainda piorou mais ainda. Agora, veja, ele, coitado, na ocasião ainda era muito menino com a ideia e aquele negócio todo. Quando eu encontrei com ele, essas coisas todas já existiam. Uma vez ele me pediu, falou assim, olha, eu quero que você me fale tudo.
faça uma crítica de tudo que aconteceu na minha vida até agora, depois você me deixou. Ele falou. Isso é o Chico para mim. Depois você me deixou. O que foi as minhas bobagens que eu fiz? Assim, as maiores bobagens são do ponto de vista intelectual. Por exemplo, o livro que você recebeu da sua mãe é besteira, que está falando os negócios de vida em Marte, que não sei o quê. Isso é bobagem. Agora, ele não sabia nada disso, ele estava totalmente pirado, teve uma época bem alterada. Então, e outra coisa, para ele não entrar noutra época pior, foi que eu tirei ele lá. Com ele mesmo topou a parada de perder o ponto. Senão ele teria piorado mais ainda. Deixa eu fazer uma pergunta em cima desse livro. Tendo sido o Emmanuel que inspirou lá, que mandou as energias lá para o Chico, você acha que tem contaminação religiosa, então, do Emmanuel? Não, ele não é contaminação. Eles já eram muito dados um com o outro. O processo bem antigo. A Joana Louca já era desse processo todo. Não, eu estou falando da visão do Emmanuel. Pois é, mas cruz, a Joana Louca já era dos processos da monarquia, que tem tudo o processo da igreja. O Chico mandava beijo para a efígie de Jesus Cristo. Esqueceu disso? Ele queria ser um santo, igual da Igreja Católica. Então os dois não são isentos, não é isso? De modo algum, tudo apaixonado demais. E eu falei com ele, não muda não, que agora é tarde. Se ele mudasse, eles iam me matar, né? Sovaldo, aqui no ar. Sovaldo, aqui. Com relação ao Ponte de Miranda, dentre essas 11 inteligências que o senhor elenca aqui na caracterologia, na página 33, a que mais preponderaria nele seria a interna, número 6? O que você quer? Pontes. Você quer encaixar ele aí? Qual que, dentre essas 11 inteligências que o senhor enumera, qual que seria mais relevante em termos da manifestação do Pontes? O processo dele é um negócio difícil. Primeira coisa, ele tinha o processo intelectual. Onde é que vai colocar aqui? Então, eu pensei nessa... De uma visão de conjunto terrível, em matéria de comunicação da parte intelectual também. São aquelas dezenas de livros que ele fez. Agora, ele fez o que ele pôde. Você tem que ver. Então, dentre essas, eu pensei ou na número 6, interna, que tem a questão da concentração, que o senhor exemplifica o Karpov, né? Ou a contextual também, do Churchill. Qual dessas seria mais relevante no caso dele? Aqui, ó, a espacial é o Albert Einstein. Você sabe que ele discutiu com Einstein. Sei, ele mandou uma crítica à teoria da relatividade. Isso aí, em parte, tem isso também. Você não pode esquecer, né? E ele era disso, ele era bom. Então, agora, onde ele caiu de 4 aqui é na 10ª. Para psiquismo. A 10ª, essa aí não dava. Entende? O que é? Então ele se encaixaria em várias aqui, é isso? Eu acho. Mas agora ainda não tinha essa visão para a elasticidade, para ampliar isso aí e chegar numa visão maior. Se não, nos livros de filosofia dele, ele teria falado e ele não falou. Uma outra coisa também. Ele, se tivesse mais uma visão mais elástica do processo, assim, mais ampla, ele não faria, às vezes, o texto dele tão embromado do jeito que era. Você sabe que é difícil. Certas coisas lá da filosofia dele, eu não estou falando do direito, mas da parte da filosofia. Eu te mostrei um livro dele, não mostrei? Lê isso aí e vê a estilística dele como é difícil. Ele não soube depurar aquilo ali, porque ele se enrolava com os pensamentos, as coisas todas que ele tinha. Eu penso que é o seguinte, isso eu vi com muitos autores assim. Quando a pessoa ela está muito fiel, ela é muito fidedigna a uma linha de pesquisa, na hora que ela se solta, que foi o que aconteceu com o Swedenborg, de uma maneira patológica, a pessoa então, ela começa a dar voos da imaginação. Então, muita coisa do estilo dele piorava quando ele mexia com a filosofia. Observa lá que eu te mostrei que é o negócio dele. Agora, veja, tem pensamento muito sério ali dentro. Mas agora um pouquinho enrolado, né? Todo mundo reconhece. Tem livro dele que você vai ver logo que o negócio está muito enroladinho.
Não precisava de ser daquele jeito. Agora, você sabe, ele pensando e tendo uma visão de conjunto, se não tiver cuidado, ele se enrola mesmo. Eu procuro, por exemplo, especificar tudo, repetir as coisas, usar a técnica da circularidade para evitar isso aí. Porque há uma tendência para essas coisas. Agora, a hora que eu faço uma enumeração, eu acabo com isso. Eu não deixo isso acontecer. Eu acho que esse povo todo faltou o processo de enumeração. Eles não entenderam bem isso. Agora, a condição do parapsiquismo poderia ajudá-lo ou piorar essa condição de ser mais enrolado? E agora o que ele está trabalhando é justamente o parapsiquismo. Mas isso, a condição do parapsiquismo poderia ajudá-lo na condição de não ser tão enrolado com Poderia, pensamentos? mas agora ele ia mudar da água para o vinho, né? Seria muita coisa. É muita coisa que ia dar a diferença. Então, é preciso de ver se teria vantagem isso aí, na ocasião. Tá. Tem pessoa que quando começa com o trabalho, ela tem que terminar e acabou aqui, tem que deixar mesmo para outro episódio. É o caso dele. Entende? Então. É o caso do Chico. A hora que o Chico quis ficar em Londres, que eu dei conta, eu falei, não, você não vai ficar aqui não, por minha responsabilidade não. Se você quiser fazer isso, você faça por você depois que eu te deixar com o seu trabalho, suas coisas. Comigo, não. Eu não quero ter essa responsabilidade na minha cuca. Ele queria facilitar o sucesso dele no fim da vida, mas era um engano. Isso é bobagem. A Inglaterra não é essas coisas. Agora, tudo é por causa do passado. A hora que ele viu a Europa, ele ficou enfoguetado, né? Os problemas do passado, aquilo vem, a pessoa fica grogue, sobe na cabeça. Agora, no caso do Ponzi, ele fazia parte daquela turma dos jurisconsultos lá de Roma, que o senhor menciona, que ele estava lá no meio. Então. Tudo indica que ele é um dos nossos chefes. Entende? Professor. Desse povo todo que eu vi, esse aí é um dos maiores. Tem gente grande, por exemplo, o Celso Neves, também de São Paulo, é um grande cara. Professor, eu queria fazer duas perguntas. Uma, como é que a gente poderia ajudar uma pessoa que é muito inteligente, que tem assim uma polivalência, mas que ela tende à dispersão? Qual a melhor maneira de ajudar? Dispersão é a pessoa trabalhar, né? Arranjar um laptop, anotar tudo, andar com papel no bolso, com a caneta e não sair da trilha. Se você tem uma certa liberdade com a pessoa, arranja um chicote, põe de perto e faz assim, cada vez que você sair, eu vou te dar uma chicotada no bumbum. Se for homem, ele vai, né, se prezar, vai fazer força para não acontecer nada. Se você não puder usar o chicote, puxa a orelha dele. Também é uma saída. É isso que é o caminho, não tem outro jeito. Agora, auto-organização. Coloca ele no laboratório da auto-organização. Tem que acabar com a síndrome da dispersão. A síndrome do ansiosismo. Você está entendendo? Que é a ansiedade com o processo todo. E devagar. Uma outra coisa, não deixa a pessoa comer depressa. Não estabelecer nunca prazos fatais para essa pessoa. Evitar os prazos fatais. Nada de ficar esperando alguma coisa. A expectativa torra a pessoa. Às vezes a pessoa já melhorou uma opção de coisa. Um dia ela tem a expectativa maior, pronto, ela volta tudo a estaca zero de novo. Eu já vi isso tudo acontecer. Homens e mulheres. Ela fica desacisada, fica desassossegada, altera tudo, volta tudo a estaca zero. E olha tudo. E outra pergunta é, qual dessas inteligências que você colocou aqui na página 33 podem ajudar ou contribuir mais para o desenvolvimento da gratidão? Gratidão? Você está falando uma dessas inteligências para ajudar a gratidão aí? Isso, para desenvolver a gratidão. Olha, o processo todo, a coisa mais séria aí seria a lógica, né? Gratidão é um processo lógico, é inteligência lógica. Uma pessoa que não tem lógica, pode ser que ela não tenha gratidão. Que a gratidão é um processo de lógica. Observa que é. Você tem que ser grato a uma coisa que você aceitou, você recebeu, que te enriqueceu. Isso é um processo lógico. Existe a reflexão. Se não tem lógica, por que é? Falta inteligência. Por quê? Amanhã eles vão também ser ingratos com você. Você está entendendo o que é? Falta lógica. Hein? É um processo matemático isso aí. Não tem jeito. Pessoal, sim, não. Pessoal serve para tudo. Né?
Sr. Valdo, eu sinto falta de alguma inteligência aqui nessa lista relacionada com habilidade de desenho, de pintura. Não tem nada aqui que eu conseguisse encaixar. Não, isso aí é coisa à toa. Tem uma porção delas aí. Por exemplo, tem ela aí muito mais avançada que a espacial aqui. A interna. A interna, por exemplo, até um certo ponto é isso, mas a coisa mais séria mesmo é a espacial. Veja, eu vou ler para você. A faculdade capaz de determinar ao cientista teórico da física, perceber objetos, intuir as formas ocultas, fazendo-os girar mentalmente, elucubrações de pesquisa teórica pura da ciência convencional ou periconsciencial. Isso é o desenhista, é o arquiteto, é o elaborador da coisa, ele vê tudo antes, para depois pôr no papel. Agora, aquela parte lá, a hora que coloca no papel, isso é uma parte psicomotriz. O problema todo, talvez, seja maior aqui, é espacial. Entende? Outra coisa, por que eu estudei gibi? Você sabe por quê, né? Quadrinhos, comic books, por que é que eu vou estudar isso? Para psiquismo? Não. Por causa dessa inteligência espacial. Que é problema porque eu recebi mensagem até psicografada falando antes. Antes eu recebia que eles me falaram. E depois, quando eu comecei com a psicografia, eu recebi mensagem falando isso. Por quê? Toda criatividade começa por um esboço. O esboço é um croquis. Presta atenção, croquis é o desenho. O desenho é a história em quadrinho. Croquis, o que é um quadrinho da história em quadrinho? Hoje isso que eu chamo de arte sequencial. É um croquis. Presta atenção. Caricatura é um croquis. Uma planta baixa de situação da casa que você vai fazer. Um croquis. A capite? Tudo é história em quadrinho. Tudo é quadrinho. Tudo é desenho. Então foi por isso que eu fui estudar. Então, por exemplo, uma pessoa inteligente, se ela combate os quadrinhos, ela não é inteligente. Está faltando a inteligência básica da criatividade. Falta tudo. Se a pessoa tem inteligência, ela tem que ser criativa. Se ela não for, não é inteligente. Você acapite? Então, uma pessoa que combate os quadrinhos, só por combater os quadrinhos, já mostra que é burra. Agora veja, eu era rapazinho, menininho, já ganhava os concursos de história em quadrinho, que o Gibi Mensal, o Globo Juvenil Mensal fazia. Tem tudo, eu tenho prova disso, tudo nas revistas lá embaixo. Agora, o que é que se passa? Eu não dava valor para aquilo, porque aquilo é a parte terminal do processo. Eu não ia ser pintor ou desenhista ou fazer história em quadrinho. É tanto que o meu primo, o Acácio Alves Pinto, que era meu primo primeiro, estudou comigo, ele participou lá da escola lá de São Paulo, por correspondência, ele fez o negócio, e ele fez até gibi, né, bom. O nome do herói chamava Eugênio o Gênio. Tem isso tudo aí. O processo dele. Acácio Alves Pinto, que era o nome dele. Entendeu? Esse rapaz era fora de série. Conhecia a opção de coisa. Entende? Meu primo primeiro, da mesma idade que eu, da minha infância. Entende? Agora a gente fazia os desenhos tudo junto e tal, mas eu não segui por aí. Ele não, ele gostou da coisa, levou a coisa à frente. E chegou a fazer gibi. Eugênio o Gênio, da editora Brasil América. Isso foi publicado, alguns números. Entendendo? Mas então você está entendendo aí o negócio do croquis, o processo da... Identifico que a minha maior inteligência desenvolvida na série X é a política, comunicativa, social, antropológica. Você acha que deve insistir nessa inteligência como especialidade para essa vida ou não? E como inserir a inteligência evolutiva nessas áreas descritas acima? Não, a primeira coisa, a inteligência evolutiva, nesse processo aí, é um processo sociológico, antes de mais nada. E é a comunicação. Então, a inteligência da comunicação. Vê o que você faz para melhorar a sua comunicação em favor dos outros. Faça assistência, que aí você já vai andar melhorando bastante a coisa. Agora, veja, não fica só no processo de política, porque às vezes não dá certo. Tem que pensar bem nisso. Vai com calma. Tem que transcender o problema político.
professor conhece as vidas posteriores de Jesus? Poderia comentar? Não, eu só falo de uma vida dele, que muitos projetores também falaram, não foi só eu não, é gente que eu encontrei pela vida fora. Ele foi uma mulher judia, depois dessa vida de Jesus Cristo, porque ele quis bancar a judia para ver se consertava o processo de mulher, no caso dele. E ele já tinha uma certa tendência para essas coisas. Então parece que ele foi uma mulher judia. Mas a gente já procurou, e outros projetores procuraram, nunca nós localizamos quem é que foi. Isso é que a gente sabe, muita gente falou nisso. Gente, eu queria hoje que vocês batessem umas palmadas aqui para duas pessoas que estão aniversariando. Uma é a Érica Monteiro e a outra é a Aline, que é a duplista do Robert Lyman. Elas estão por aí? Elas estão lá. São duas hoje, as aniversariantes. Agora, uma está numa ponta, a outra está na outra ponta. É de propósito isso aí, não é isso? Para ficar nos extremos da situação. Mas, gente, nós ainda temos 2 minutos. Tem alguém que ainda está com o microfone? Pode falar. O senhor há pouco comentou a respeito uma demonstração de inteligência e estudar a própria inteligência, né? E muitas vezes a gente vê que para se estudar a própria inteligência tem que se estudar os erros, né? Gostaria que o senhor comentasse a questão do estudo do próprio erro, da errologia. Estudo do ego que você está falando. Do erro pessoal, a errologia. O erro. O problema todo é o seguinte, vamos entender bem. Quando a pessoa ela tem inteligência, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai estudar superdotação, se ela é inteligente. Quer que ela saber, porque inteligência não é uma coisa comum. Então, de qualquer maneira, tem que ter um percentual de superdotação. Então, por exemplo, a hora que o doutor Alberto foi estudar a superdotação, e depois ele caminhou para o psicógrafo e para, o psicograma, ele falou, não, isso mostra, eu sei que eu tenho um nível de inteligência. E todo mundo reconheceu. É tanto que era um monte de gente no fim da vida dele que queria pegá-lo. Tinha gente que queria levá-lo para Israel, o outro queria levar para o Japão, o outro queria levar para os Estados Unidos, a igreja queria que ele voltasse a ser um freio ou qualquer coisa na igreja, que ele já tinha mexido com isso, e outras coisas mais lá dentro. Você está entendendo? Agora, ele foi estudar o quê? Superdotação. Eu, desde menino, o que é que eu fui estudar? Fui superdotação. A hora que eu descobri que o negócio aqui era um processo de superdotação, estudar a cabeça, antes de mais nada, é superdotação. Agora, o nome naquela ocasião era precocidade. Então, durante anos, eu fui atrás de precocidade. Tudo que falava em precocidade, eu estava lá estudando. Até que apareceu esse nome de superdotação, que isso é coisa da psicologia, que apareceu depois. Então, você tem que estudar isso. Agora, você chega inevitavelmente no conscienciograma, que é o estudo seu. Estudo dos seus erros, estudo das suas... toda, vamos dizer, a tríade da erronia. O que você errou? O que você omitiu? O que você se enganou? Quer dizer, o erro, a hora que a pessoa fez o erro mesmo, por besteira, por inexperiência. Engano, a hora que ela cometeu um engano, porque às vezes ela estava afobada, ansiosa e qualquer coisa. E omissão é a hora que ela não viu, por amaurose, quer dizer, por cegueira, não examinou. Esses são os erros básicos da coisa toda nossa, que a maioria você pode classificar aí nesse meio. Agora, eu, por exemplo, eu comecei a estudar isso tudo. Mesmo assim, antes do meu processo lá, do meu infarto, com 28 anos, eu já estava estudando essas coisas, e eu não vi o processo isso que hoje se chama de workaholismo. Nunca também ninguém me veio e me falou aquilo. Eles só me falavam o seguinte, na mocidade tinha gente que falava assim, o Valdo, ele se dedica demais às coisas, é demais, ele é excessivo. Mas eu achava que aquilo era a ilusão do povo, porque a maioria queria a reunião litero-musical, e não o círculo de estudos. Você está entendendo?
Foi a reunião litero-musical que o Augusto Vanucci apareceu. Foi aí que ele começou lá como cantor, etc., com a gente. Eu ajudei isso desde o início. O Augusto Vanucci, aquele que trabalhou muitos anos no teatro, no cinema, na Rede Globo. Dentro, tudo de casa. É a vida. Tá, eu não sei se isso aí ficou mais ou menos claro para você, mas é um caminho, uma abertura, uma abordagem. Não ficou. E como é que fica a seguinte afirmação? Tudo aquilo que nos acontece... O que o senhor acha da seguinte afirmação? Tudo aquilo que nos acontece é responsabilidade nossa. Não. Em tese, lá no fundo, isso é correto. Por quê? Porque você tem um holopensene. Se chegou perto de você, é porque você permitiu. O seu holopensene acolheu aquilo, seja ruim ou bom. Então, em tese, é difícil de dizer que não é. Tudo tem uma conotação sua, tem uma culpazinha, uma responsabilidade. Tá certo? Mas agora o problema nosso é o seguinte: quando a pessoa começa a ter inteligência evolutiva e ela começa a fazer assistência, alguma coisa que acontece com a pessoa, você tem que ter cuidado, porque senão você vai interpretar errado. Que às vezes ela faz aquilo de propósito para assistir os outros. Vamos devagar. Você entendeu? Aparentemente está errado, mas aquilo foi feito de caso pensado para ajudar alguém. Mas foi responsabilidade dela, né? Ela quis isso, né? E está pagando preço para isso, né? Tem que ver. Você está entendendo? Vamos com calma. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 18 votos online, 13 perguntas respondidas online, 39 perguntas presenciais, 68 assinaturas no livro de presença, 13 praticantes da técnica de Invexis, um voluntário da Invexis. Hoje vamos ter 3 recados. Cristiane, curso Lexicologia, Everaldo Recim, Côncios, Eduardo Amigos. Temos 6 verbetes para a eleição de hoje. Arbitrariedade somática, efeito, enumeração generalizada, equívoco, inteligência técnica, nulificação da infância. Pode falar? Boa tarde a todos. O recado, o convite é para o curso Lexicologia, que vai ocorrer daqui 3 dias. Então, viemos aqui fazer as últimas chamadas para aqueles alunos que estejam interessados, tertulianos, teletertulianos. Nós estamos aí com 15 alunos, a turma vai estar ocorrendo na sexta-feira, às 3 da tarde, damos início, então, ao curso. Qualquer pessoa interessada pode vir procurar por mim, pela professora Rosa, e lembrando que a ideia é passar o final de semana estudando, de forma prazerosa, os dicionários do Holociclo e compartilhando técnicas e temas de pesquisa. Tá bom? Fica o convite para todos. Obrigada. Olá, pessoal. Estou aqui para divulgar o curso da Recim, que acontece toda semana. Nós temos uma turma na terça, um na quinta e um no domingo. Então, dentro do nosso programa de divulgação, a gente trouxe hoje uma aniversariante, por coincidência, a Érica, para comentar sobre a participação dela no curso da Recim. Obrigada. Então, pessoal, eu fiz aqui algumas pontuações com relação ao curso da Recim. Para mim tem sido assim, uma grata satisfação poder participar do grupo. A equipe é muito acolhedora. Entender e poder usar melhor o conscienciograma, eu acho que é uma meta importante para cada um de nós. Para mim tem sido muito importante. E na medida em que eu comecei a vivenciar isso, mais ainda, porque melhorou a minha autoperconsciência. Com isso eu tive um realinhamento das minhas autopercepções, enxergando essa questão dos erros, das omissões, dos enganos. Com isso também um realinhamento da interpretação das retrovivências, da história mesológica. E a exposição, o striptease, se dá num ambiente acolhedor e cosmoético. E, além do que, você tem a audição de vários percebedores sobre você mesmo, e isso ajuda no ajuste do foco. E as sutilezas dos erros que os colegas venham a cometer, elas também servirão para melhorar a sua própria percepção e também sobre heteropercepção. E aí você passa a ter o controle sobre você mesmo, que é uma coisa muito importante. Então, para mim, o Recim foi um passo muito importante
no meu autoconhecimento, nas minhas autopercepções e hiperconsciência. Obrigada. Então, quem tiver interesse, quiser participar também dessa vivência, dessa experiência do Recim, a gente convida, né? Nós temos uma turma na terça, à noite, das 19h30 às 22h, outra na quinta, no mesmo horário, e no domingo também às 22 horas. Quem quiser maiores informações, pode se dirigir à equipe da Consus, ou se não, procurar a recepção do CIAEC. Obrigado. Pessoal, boa tarde. O nosso recado em relação ao programa Amigos da Enciclopédia. A gente vem falando aqui sempre dessa campanha, né, do Amigos, a pessoa se inscreve, concorre a um laptop, alguns cursos. No dia 2 de julho a gente vai sortear esse laptop para as inscrições novas e para todos os amigos a gente vai concorrer aí um curso ECP1, o curso acoplamentário e um livro, O Avesso de um Balzac. Mas hoje eu queria conversar com vocês aqui sobre a importância da pessoa ser amiga da enciclopédia, independente da nossa campanha, que já movimentou mais de 130 inscrições, né, a gente bateu um recorde de inscrições, mas é sensibilizar aquelas pessoas que têm condições, né, de ajudar, do grande benefício que a pessoa ganha por ser amigo da enciclopédia, por participar desse empreendimento, ser mantenedor de toda essa estrutura que a gente usufrui, né, pela internet, fisicamente aqui, com ar-condicionado, com energia, com tudo isso, e de uma forma bem simples, né, que é uma ajuda de R$60 por mês. E o nosso objetivo nesse ano de 2009 era justamente quebrar um pouco essa questão só da pessoa ajudar e fazer uma doação. Hoje a pessoa se torna amiga da enciclopédia, ela tem além desse benefício que a gente citou, de fazer parte aqui dessa Max ProEx, é a pessoa, por exemplo, de casa acessar todo o banco de dados de livros publicados pelo Editares, que é o HoloServer. Então, é um upgrade enorme na pesquisa, né, uma prestação de serviço que a gente está oferecendo para quem é amigo da enciclopédia. Então, sob esse ponto de vista da autopesquisa, vale muito a pena a pessoa se tornar amiga para ter esse benefício. E também ela ser parte desse projeto, dessa mega construção aqui evolutiva que tá participando da enciclopédia da Conscienciologia. Tá ok? Então, vocês podem, quem está fora de Foz do Iguaçu, fazer pela internet. Tá, o site aceita Visa e Amex. Quem está aqui em Foz do Iguaçu pode fazer inscrição na recepção do CIAEC. E é simples, é rápido e não é caro. E muitas pessoas podem ajudar. Tá bom? Obrigado. O verbete vencedor para amanhã é inteligência técnica com 13 votos. Obrigado e boa tarde a todos.